Começou. Começou. Delírio no ar. Vamos lá. Eu aqui na minha luzinha amarela, né? Eu fui olhar o vídeo do último e tô amarelinho, né? Esse quarto tem dormitório. Aqui tem dois dormitórios, né? Eu fiquei com uns de escritório. Aí ficou meio amarelinho. Até você não receber visita aí. Aí deve ficar mais na universidade. Ah. Mas e Mas e aí? aí, cara? O que a gente Estamos vai sem o falar Léo, aí? só pra avisar o pessoal que a gente tá sem o Léo hoje, que ele teve Ah, é verdade. afazeres. Mas estamos Estamos dois aqui. cansados, os dois com sono. Mas Momento propício para a sombra aparecer. Aí, não era isso que você queria falar? era isso, né? Eu vou te contar, eu na nossa troca de mensagens eu não expliquei por que que veio essa ideia, mas vou explicar aqui para todo mundo ouvir ou ver. Eu tava pensando assim, cara, seria interessante, né, a gente falar sobre o feminino. E aí imediatamente eu pensei assim, imagina só, né, três homens, né, heterossexuais falando sobre feminino, imagina o rebuliço que isso ia dar, né? Três homens, branco, hétero, falando. E aí, em seguida me veio esse tema que eu proponho pra gente falar hoje, que é assim, a evitação da sombra, porque, cara, pensando aqui em consultório, pensando até em dinâmica social, coisas que a gente gosta de pesquisar, né, Zé? A gente tava, da gente entrar aqui com vocês, turma, vocês estão ouvindo, assistindo a gente estava falando um pouco sobre a academia, né, doutorado, mestrado, e eu tava pensando na minha perspectiva, né? Como eu gosto de olhar para a psicologia junguiana na perspectiva sociológica, né? Então, por mim, eu faria um mestrado, doutorado, assim, em ciências sociais, mas com a perspectiva junguiana. Mas não cabe, porque ninguém dá bola para isso. Não, Então, quando a não. gente Não cabe, cara. É horrível, né, cara? Agora, É, e aí quando a gente vai para psicologia, a psicologia é dura, ela quer saber do cérebro, ela quer saber do padrão, então também não cabe. Então a gente acaba encontrando Jung em outros lugares, né, no imaginário, nas ciências da religião, a gente consegue transitar um pouco melhor, apesar do Jung poder entrar em todos os lugares. Agora a questão é que se a gente pensar na sombra, não só na sombra do indivíduo, mas a sombra coletiva, a sombra das pessoas do mundo, né? Cara, o tempo todo existe uma dinâmica que, se por um lado é necessária e saudável, por outro lado é horrorosa, que é a evitação da sombra. Vocês o que que você pode dizer aí sobre isso? cara, o clichêzinho lá do Valdemar, eu acho ótimo, assim, né? O clichêzinho dele de a gente tem duas opções. Ou você vai ao encontro dela, ou você vai de encontro a ela, é isso que a gente já repetiu aqui algumas vezes, né? Ou o contrário, né? Na verdade, ela se impõe. O Jung, a gente pode fazer talvez um início um pouco mais didático, não sei. O que que é a sombra, né? Assim, a gente até entender um pouquinho por que que muitas vezes é necessário evitá-la, mas ao mesmo tempo eu tenho que mantê-la caminhando lado a lado. Quer dizer, na verdade eu tenho que ter consciência de que ela está ali, porque, assim, como o próprio Jung diz, um homem sem sombra não existe. Ele é imaterial, né? A sombra dá materialidade para o ser humano. Não existe ser humano sem sombra, né? Então, não sei, talvez um pouco isso. Eu gosto de uma história da sombra, é o seguinte, Rafael, eu acho que eu nunca contei, cara, mas é sei lá, de um desses livrinhos do Jung que estão fora da obra, sabe, aqueles sobre sonhos e Uhum. transformações, que é pequenininho, tem o que ele fala da sombra, enfim, que é assim, uma daquelas situações de perguntas e respostas, né, assim, que o Jung adorava fazer, ele sentava no palanque, e porque ele era o fodão, né? Ele era melhor do que todo mundo, então ele adorava se colocar nessa situação. Uhum. Os médicos todos lá embaixo fazendo perguntas para ele e tal. E eu até dramatizo a cena um pouco, né? Então eu imagino um cara levantou a mão e falou assim: Ô Jungão, até parece, né? Suíço falar Jungão, mas enfim. Ô Jungão, deixa eu perguntar um negócio aqui para você, cara. Você falou sobre a sombra, né? Explicou aí pra gente o que que é esse negócio da sombra e tal. Falou Jung lá, né? Com cara de Jung, assim, expliquei. Aí o cara fala assim, legal, legal, eu acho que eu entendi esse negócio aí. Aí você escreveu esse monte de livro, né? Tua obra é grande pra caramba, né? Minha obra é grande, o Jung concorda, né?
Aí o cara pergunta assim, qual que é a sombra dessa porra? É genial, cara. É genial, assim. A pergunta dele, né, de maneira mais séria, a pergunta dele é, qual a sombra da psicologia analítica? E aí o Jung responde assim, eu não sei. Se eu soubesse, não era sombra. É muito bom, cara. Só que ele completa, ele fala, dado o tamanho da obra, eu só posso dizer que a sombra é muito grande. Então, acho que a partir dessa historinha, a gente consegue um pouco entender o que é essa história, né? Assim, que a sombra é, eu gosto de definir assim, de maneira resumida, a sombra é tudo aquilo que eu não sou. Na Tudo consciência. aquilo que eu não sou, na consciência, é isso. Tudo aquilo que eu não sou, ou que eu não reconheço no primeiro momento, obviamente, né? Assim, tá na sombra? Fala aí, falei um monte já, fiquei contando história. Cara, eu tenho uma definição. É, ela não é diferente. Ela vai por um caminho diferente, mas chega no mesmo lugar. Eu digo o seguinte, que a sombra é tudo aquilo que sou, mas imagino não ser. Então, é mais ou É, a menos. gente pode, inclusive, falar, é basicamente a mesma coisa, foi legal, é isso aí. Acho que a gente fala a mesma língua nesse sentido, e o eu é o ego, né? Assim, Uhum. o eu é o ego. Então, tudo aquilo que ego não sou, ou tudo aquilo como você colocou, né? Como é que você falou? Sou, mas imagino não ser, né? Assim, é o ego, né? Assim, É é porque esse quando cara. eu tô falando assim, tudo aquilo que sou, né? Vamos pensar aqui, tudo aquilo que sou num sentido de totalidade, né? Então, então a sombra também é aquilo que eu sou, né? Não é tudo aquilo, né? Talvez não é tudo aquilo, mas é aquilo que eu também sou, mas que o ego imagina não ser, né? Talvez poderia pensar dessa maneira se fosse dividir melhor, né, os campos aqui. Né? Ah, E é interessante que assim, cara, a gente acaba caindo naquilo que nós já fomos, né, meio que acusados, sendo dos defensores do Jung, não sei o que, não sei o quê. E porque a vida é assim. Mas existe sim uma visão muito simplificada da sombra no sentido amplo. Cara, primeiro que a sombra, ela é eternamente um paradoxo, porque a sombra ela é sempre um vir a ser e sempre é sombra. Porque a partir do momento que você vai se conscientizando do que é sombra, ela não é mais sombra. Mas a sombra acaba? Não acaba, porque a ideia de sombra eu costumo usar esse termo, não sei se é o melhor termo, mas é para fins didáticos eu uso. A sombra é uma estrutura, mas dentro dessa sombra você tem um infinito de possibilidades. E aí o que vai se tornando consciente são conteúdos desta estrutura. E me parece, pelo menos até onde a consciência pode dizer, que é impossível a gente alcançar a plenitude de conhecimento da sombra, porque alcançar a plenitude de conhecimento da sombra é uma transcendência, é uma outra coisa, né? é, sei lá, é o que a gente imagina que seria a iluminação, né? Assim, É, mas também exatamente. a gente brinca também de maneira clichê. Enquanto está vivo, tem sombra. Depois que morre, na verdade, eu não sei. Pode ser que continue tendo, mas não dá para dizer que não tem, simplesmente, né? Porque eu Uhum, nunca morri. Assim, ou pelo menos literalmente eu nunca morri, né? Eu acho. Né? Então, assim, eu não sei, mas enquanto a gente está aqui, a gente vai ter que lidar com esse personagem, com essa estrutura. E uhum, o Jung fala, né, assim, que ele escolheu o termo sombra exatamente pela metáfora que carrega. Eu acho que é um dos termos mais simples nesse sentido, simples de entender que é uma metáfora, apesar da galera racionalizar e deixar tudo muito, como você falou, unilateral, não é literalizar, reduzir, né, e deixar tudo muito superficial, talvez. O termo em si, o Jung escolhe, ele fala isso, tá lá, né? É escrito dessa maneira. Agora não vou lembrar onde, que ele escolhe por causa da metáfora que carrega, por causa da vida que a gente pode observar do fenômeno quando a gente pensa na sombra, como a sombra se comporta, né? O quanto ela aumenta, o quanto ela diminui, o quanto ela troca de um lado para o outro, o quanto ela está atrás da gente, às vezes na frente, o quanto ela está muito condensada embaixo da gente quando é meio-dia, né? O quanto ela está espalhada quando o sol está no horizonte. Então, todo esse movimento da sombra traz esse movimento também do mundo interno, né? Assim, desse personagem
psíquico do mundo interno. Cara, essa hora que você falou, fez esse passeio aí do sol e tal, das etapas do dia, me veio a cena à cabeça de um filme que você tinha sugerido eu assistir nesse fim de semana, que é A Casa que Jack Construiu. É E aí, demais. e aí eu lembrei dele andando, dele fazendo a imagem, né, dele andando sob as luzes da rua, e aí aparece, né, uma animação, e ele vai falando assim os movimentos, a oscilação da sombra ali. Eu achei fantástico, cara. Tem a impressão que o cara Eu uso essa cena em aula. Ah, é? Eu uso esse pedacinho eu uso em aula, quando eu falo da sombra. Você acha no YouTube, só esse pedaço. Mas, falando mais pra galera, né, que tá escutando, Aham. se vocês não assistiram o filme, que é demais. Meu, eu sou fã do Lars von Trier, né, mas esse filme eu acho genial. Mas você acha essa cena? É só procurar Sombra, a casa que já construiu, ou Shadow, The House that Jack Uhum. Built, ou alguma coisa assim que acha. Mas Ah, terminei, te cortei. não. E, bom, e enfim, aí quando eu tava pensando na evitação da sombra, é porque são duas coisas. Primeiro, aquilo que eu tava falando do senção comum da sombra. E, cara, e quando eu falo senção comum da sombra, eu tô sendo crítico também ao próprio campo junguiano. Se eu vejo a galera Ah, que, assim, é mais que isso aí. Vai, estuda fala aí, isso, fala né? aí. É assim, ai não, porque a minha sombra, ai, a minha sombra. Queridos, não, Não tá? entenderam, Não tem, não, não não. entenderam. A sombra é sempre um vir a ser. E aí eu vou dar um exemplo, cara, um exemplo ridículo, mas eu vou dar. Cara, vício de linguagem. Lembro que eu tinha minha primeira namorada, cara. Ela teve um momento da vida que ela tava com um vício de linguagem que era com certeza. Cara, cada frase que ela falava, ela metia um com certeza. É, com certeza, é, com certeza, é, com certeza, com certeza. E aí, cara, qualquer pessoa que a gente conversa que tem um vício de linguagem é um pouco irritante. Só que, a depender do nível de intimidade que você tem com a pessoa, você fala ou você não fala. E com a minha namorada, eu acho que eu deveria comentar. Falei, ela chamava Eliane, né? Ela era muito querida, Eliane. Falei, Li, você tá com vício de linguagem, né? Com certeza. Você fala toda hora, com certeza. E ela ficou puta na hora. Para de querer me corrigir, não sei o que, não sei o quê. E ela tinha razões pra isso, né? Porque naturalmente eu era um cara que queria corrigir, né? Então, assim, não tô passando pano pra mim aqui, não. Então, tô falando isso de 20 anos atrás, tá, gente? Então, só pra, só pra dar uma amenizada aqui, né? Aí mudaram algumas coisas, pelo menos eu imagino. Cara, assim, não passou 2 minutos. Ah, Ela já meteu uns três com certeza. Ela meteu, com certeza. Com certeza. Ela falou, nossa, eu falo mesmo, né? Eu falei, fala. Bom, naquele momento, né, a sombra deixou de ser sombra, porque ela não tinha consciência que ela estava falando com certeza. Então, assim, é um exemplo super, super ridículo, eu sei, é bobinho até, mas a sombra é isso, cara. Ela tá atuante o tempo todo. Só que a hora que você percebe que ela atua, você pode agir sobre ela e até agir criativamente sobre ela, né? E deixar que ela haja criativamente também. Agora, sim, quando eu fico hipercategorizando, é minha sombra, não sei o que lá. Claro que, mesmo aqui no Delírio, a gente fala meio que brincando, assim, né? Não sei o que lá, é minha sombra, para fins de diversão. ah. Mas a E acaba sombra. virando. é, Acaba virando é isso, né? Assim, é uma coisa que a gente acaba passando meio por cima do conceito. Eu gosto de usar aspectos. Você sabe, eu acho que você sabe isso. Aspecto Eu gosto de sombrio. aspectos sombrios ou aspectos da sombra, aspectos Eu de gosto anima-ânimos, também. aspectos do complexo, porque é isso, né? A gente integra aspectos desses personagens e integrar. Nossa, tá passando um helicóptero dentro da minha casa agora. Vocês estão ouvindo? Deu uma de leve. Caramba, parece que entrou alguém no Mas agora quarto é do hora de escritório. fazer o helicóptero, de 5 horas da manhã aí. Não, aqui 8 da noite, cara. Eu tô na frente. Sei lá, enchendo o saco. Ah, meu Deus. Bom, enfim. Ah, Então, a sombra, né? Então, aspectos, a gente vai percebendo aspectos e novos aspectos vão surgir ou vão estar lá e a gente, né? Eu gosto de escrever, não vou escrever, não. Eu fui agora aconselhado a não fazer isso, por uma voz interna. Eu ia dar uma das imagens que eu tenho da minha, falar minha é foda, mas da sombra que vive aqui uhum. comigo, mas eu fui aconselhado a deixar isso na sombra. Então, não vou falar. Então tá bom. E Foi, eu- foi um impedimento, assim, impressionante, cara.
Impressionante, foi No um seriado, impedimento. então Eu eu não fui falo. impedido. Sim, mas é evitação. E aí, uma dos traços, eu acho que está aí nisso que você estava falando, cara. Sei lá, acho que traço de comportamento que está nessa evitação é exatamente nessa pseudo-aceitação. Né? Então, a hora que fala, não, a minha sombra tá aqui, a minha sombra está ali, eu me dou muito bem com a minha sombra. Isso é uma grande bobagem. Assim, e eu acho que isso é uma maneira de evitar o real confronto, né? Né? Esse real mergulho na sombra, que seja. Uhum. Eu brinco com isso, né? Eu falo, quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu não tenho medo da minha sombra. Você não entendeu, bicho. Eu não tenho medo da sombra. Você não entendeu. É para ter medo dessa porra. Assim, Eu, dá. eu, eu, eu diria o seguinte, é pra ter medo, mas é pra ter encantamento também. Sim, acho É que tá tudo junto, é isso tudo mesmo. junto. Ah, É, agora, esse lance que eu falo da evitação da sombra, cara, e aí talvez pensando um pouco mais em consultório mesmo. Cara, é. Assim, não tô falando de todo mundo, né? Mas uma imagem geral. Cara, as pessoas não negociam. O que que eu quero dizer não negociar? Assim, se eu tenho uma crença consciente de que eu sou assim e não vou mudar, porque eu gosto de ouvir samba. Não adianta você colocar rock and roll para eu escutar. Tô dando um exemplo sutil aqui. Cara, não tem salvação. Assim, quando a pessoa se coloca nessa condição, né? Quando ela não permite negociar, cara, não negocia, não tem negociação. Mas peraí, né? Quanto menos você negocia, tanto mais a vida vai ficando árida. Eu percebo isso até, cara, no envelhecimento, não de todas as pessoas, lógico, pensando talvez de pessoas até próximas a mim. Cara, quanto menos você negocia, mais árida fica a vida, porque a sombra ela vai ficando gigantesca. Então, assim, negocia. Pô, cara, não sei, né? Nesse campo político, vamos olhar para os dois lados, vamos refletir, vamos escutar. No campo religioso, vamos olhar, vamos refletir, vamos escutar. No campo das pautas sociais que vem aí, pautas da questão racial, da questão LGBT. Vamos escutar, vamos olhar, vamos sentir, vamos relativizar as pautas para minha própria vida. Pô, eu não sei, eu nunca, sei lá, para mim, vou falar alguma coisa, porque para mim relacionamento é só monogâmico. Eu não sei, cara. Vamos pensar, vamos relativizar, vamos olhar. E pensando ainda mais quando você está na condição de analista, que aí ferrou. Porque se você, enquanto analista, também não negocia de alguma forma, não brinca com as imagens, não parte para diversas possibilidades, você também não abre um campo, né, analítico para essa negociação. Eu estou usando o termo negociação aqui porque é o que me ocorreu. É, e aí, o que se cria é uma evitação da sombra. Só que aí, qual que é a questão? Voltando lá no Eric Neumann, né, Psicologia Profunda e Nova Ética. A questão é que a gente já vem dentro de um grande modelo social que convida a gente a evitar a sombra. É isso que ele fala lá, de alguma forma, quando ele está discutindo isso e falando da moralidade, dos códigos de conduta, e dizendo que a nova ética é aquela que permite que a sombra participe também. E aí eu acho muito legal que eu dou aula de bioética na psicossomática, é um tema legal de dar aula, porque eu começo já mostrando, logo nos primeiros slides, eu mostro o cachorro de duas cabeças, literalmente, né? E aí eu falo assim, gente, eu sou cachorreiro, eu adoro cachorro. A sessão mais difícil que eu tive na minha vida de análise foi a sessão que a Fifi estava internada no hospital, né? Chorei compulsivamente a sessão inteira. Ou seja, uma projeção gigantesca em cima da cachorra. Só que esse mesmo cientista que colocou um cachorro de duas cabeças, e sobreviveu, né, por um tempo, a gente deve muito a ele pelo avanço nos transplantes de órgãos humanos. Vamos lá. Quer dizer, Rafa, então você está passando um pano para as pessoas que transplantam cabeça de cachorro? Não, eu só estou colocando a gente na angústia. Porque quando eu falo assim, quando eu me exponho falo do cachorro, assim, porque eu tô me sentindo tão angustiado quanto algumas pessoas podem se sentir ao ver essa imagem de um cachorro que teve a cabeça amputada e inserida num outro corpo. É angustiante imaginar isso. Mas, ao mesmo tempo, será que quando eu precisar de um rim, eu não vou querer um rim? Pode ser que eu não queira, por questões religiosas, é outra história. Mas
se eu posso ter condições de ter um rim, é porque esse cara também contribui. Então, assim, cara, é angustiante, né? Então, passando por umas imagens aqui, mas fala aí. Não, mas é isso aí. Eu gosto eu gosto assim, né? Ah, eu nunca faria isso. Aham, aham. Até quando? Aham. Beleza, beleza. Vai acreditando nessa merda aí. Sim. Ah, eu nunca faria isso. E a gente pode ampliar isso. Eu acho que essa fala, de novo, isso não quer dizer que necessariamente a gente precisa literalizar as coisas, né, Rafa? Porque eu acho que isso é um pouco o que você traz quando você traz a imagem, né? Não quer dizer que eu preciso literalizar. É, mas a capacidade, inclusive, de fantasiar e simbolizar exige que eu aceite que eu sou capaz de fazer aquilo. Assim, se eu não aceito que eu sou capaz, então, tudo esse negócio que fala que é estrutural, que faz sentido, lembra que a gente pode substituir por termos mais junguianos, aí, mas todas essas coisas que é estrutural, racismo estrutural, machismo estrutural, na verdade, isso é parte da psique humana, porque é também, mesmo que seja de maneira negativa ou de maneira sombria, é também expressão arquetípica. Não dá para fugir disso. A Perfeito. gente não tem como. Assim, a questão é se a gente está integrando ou não, se a gente está identificado ou não com esses aspectos. Outro dia surgiu um tema assim, é, na supervisão, né, com o meu grupo de supervisão, e foi uma discussão bem legal sobre racismo, sim. E aí eu perguntei, e eu não sei se você tem essa experiência, Rafa, eu já atendi pedófilo. Não. É, Pelo menos pois é. declarado, eu nunca atendi. E aí, cara, né, assim, como é que fica? Como é que você faz? Se você não é capaz de fazer uma cisão de personalidade e acessar é, essa parte, porque vamos lembrar, a conta é básica. Estou indo com muito cuidado aqui, mas a conta é básica. Eu só consigo reconhecer aquilo que existe na minha própria psique. Isso é regra basiquinha não é nem da psicologia junguiana. Isso é uma regra, é assim, é da psicologia, é do funcionamento da mente. Eu só consigo reconhecer o que existe na minha psique. Se eu estou identificado com isso ou não, é outra história. Né? Então, se eu reconheço como meu campo de estudo, meu tema, se eu reconheço o fascismo, é porque o fascismo existe na minha psique. Se eu reconheço o estupro, porque o estupro existe na minha psique, a imagem disso existe na minha psique, assim como existe a imagem do pedófilo. Agora, é preciso acessar isso para dar conta de um atendimento como esse. Acessar não quer dizer ir lá e fazer, né? Acho que isso está muito Claro. claro, né? Não é literalizar. Mas isso precisa estar na consciência, porque senão eu não sou capaz de fazer meu trabalho, que é ajudar esse indivíduo que está me procurando. Né? Cara, pesado, hein? É, Pesado. eu vou te falar que é assim uma experiência difícil, dolorosa, assim, difícil. Foram uns 3 anos de atendimento, assim, até ele conseguir, sei lá, não sei como tá hoje, faz muito tempo, mas, enfim. É. E esse é o desafio da análise, né, cara? A gente, de fato, entrar nessas imagens. E mais ainda, né, Zé? Você me veio à cabeça aqui também um. Eu acho que eu já até contei aqui no dele em algum momento, mas há um bom tempo atrás teve um caso de supervisão que. Eu não lembro nem exatamente o que aconteceu na situação é, é, clínica, né? Tô pensando mais aqui na questão da supervisão. Que a pessoa trouxe um acontecimento lá que tinha a ver com racismo, né? Essa pessoa atendida pela supervisionanda era uma pessoa branca. E aí, a hora que aconteceu isso, o que que a supervisionanda assumiu no consultório? Começou a fazer palestrinha, né? Porque não sei o que lá, porque o racismo, porque não sei o que, não sei o que lá. Ok, né? Tudo bem, tem uma consciência política, etc e tal, beleza. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista analítico, o que ela fez? Ela perdeu a imagem. E aí eu Uhum. lembro como se fosse hoje. Eu falei pra ela assim: olha, você foi preconceituosa, desse jeito, falei, contra o preconceito dela. Porque se no. Olha o paradoxo, né? Porque se no consultório analítico o analisanda não pode expressar o próprio preconceito, porque ele vai ter um cerceamento moral do analista, não tem análise, né? E aí eu falei isso, foi uma supervisão difícil e tal.
E aí, um tempo depois, ela me procurou, mandou uma mensagem, mandou um áudio de 6 minutos dizendo que não se sentiu acolhida, que não sei o quê, que não sei o quê. Tudo bem, né? E eu achei uma pena que ela não levou todas essas angústias de novo para a supervisão. Ela saiu da supervisão, que ela, eu fiquei, a pena foi que ela não levou isso para a supervisão e não socializou isso lá para a gente poder também olhar para isso. O que a gente pode fazer com isso aqui na supervisão, né? Pensando também no caráter analítico da supervisão, que também é. Mas já tive outros casos também de supervisão, de coisas que aconteceram assim, que a pessoa mandou mensagem no grupo, falando assim: Meu, eu não vejo a hora de estar na próxima supervisão porque isso mexeu demais comigo. Então quero voltar, quero falar, quero mexer, quero. Como eu cresci com isso, porque me mobilizou. Então, cara, tá tudo bem o terapeuta ter consciência política, consciência social, ter dimensão de tudo isso, mas se o terapeuta, ele sabe, tá aí no campo da palestrinha, do discurso, do ativismo, e ele pode estar, porque ele também é uma pessoa como qualquer outra, mas o consultório, ele tem que ser, e aí tudo bem, eu também tô cagando regra aqui, mas é assim que eu vejo, ele tem que ser um vaso alquímico, e o vaso alquímico ele vai receber a putrefação, a podridão, a merda, o cocô. É isso aí. É a atitude para além do bem e do mal, né? Que o Jung vai buscar lá no Nietzsche, É no livrinho do mesmo nome. É para além do bem e do mal, ou além do bem e do mal, enfim. difícil, mas é difícil, né, cara? Porra, bicho, é difícil. E se você não tiver suporte do teu próprio analista, né? Digo, se o analista não tiver suporte do próprio analista e não tiver suporte do supervisor, não dá conta, não. E se perceber que não dá conta, é melhor ter a consciência, pelo menos, de falar, eu não dou conta. Né? Quando eu escuto isso de um supervisionando ou de um colega de profissão, eu acho perfeito, porque pelo menos você sabe onde está a sombra. Você pode não ter conseguido conversar com ela e sei lá o quê, né? Assim, mas Mas pelo sabe menos que você ela tá sabe por onde ela ali, né? Você está. sabe o endereço dela. E você tem consciência de que se você entrar nessa, você não vai dar conta. Né? Assim, e a gente vê o contrário, né, Rafa? Tipo, todo mundo aceitando todo mundo de cliente o tempo todo, né? Assim, porque acha que tem que dar conta de tudo. Claro que tem várias questões em volta disso, tem a questão financeira, que eu acho que é uma das principais, né? Assim, que acaba atrapalhando demais aí esse processo, mas enfim, acho que a gente pode até falar disso outro dia. É, mas é isso, né? O cara precisa olhar para aquilo e falar, não dou conta. Encaminha. Manda para alguém mais, mais velho, mais experiente. Não tem nada de errado nisso, né? Eu concordo, cara. E aí a pessoa até. E até interessante, né? A própria analista trabalhar na sua análise. O que que será que me mobilizou aqui? O que que tava pegando, né? Ah, É interessante, cara. É bem interessante. Então, engra- fala. Eu acabei de escrever, não, eu acabei de escrever, eu vou revisar essa semana, devo revisar com o Val amanhã. Eu falei, comentei com vocês, né? Um artigozinho sobre essa paralisação na albedo, né? Assim, do processo Artigo para o alquímico. site do JEP? É, né, essa paralisação que rola na albedo é exatamente pela evitação, pela negação de que a Nigredo precisa fazer parte do processo o tempo inteiro. Você não pode ficar só com a brancura de Mercúrio. Se não tem o negrume de Mercúrio, não tem rubedo. Assim, não vai, não rola a transformação. Não surge função transcendente, né? Que está no reconhecimento constante dos aspectos sombrios, Aliás, desse vir a ser que se falou, né? Assim, né? aliás, não tem como eu não votar na casa que o Jack construiu, porque como o Albedo, a Nigredo e a Rubedo aparecem, né? E no final do filme ele coloca uma capa vermelha para ir para profundidade, né? Um puta de um paradoxo. É, É, é interessante. é legal, né? É legal, esse filme é legal, cara. E aí eu daqueles filmes que a gente vai pensando, cada hora que a gente pensa uma coisa, a gente pensa uma coisa, assim, não para de sair coisa. É. Sabe uma das coisas que eu mais gostei nesse filme, cara? Quando eu assisti, foi a- existe a palavra desbanalizar? Acho que sim, né? Talvez, não sei lá. O Lars von Trier ele tem a capacidade de desbanalizar a morte.
desse filme, para mim. É extrema. Cada morte é angustiante, cara. É muito diferente da banalização que a gente vê né, nos filmes populares, Marvel, heroína, heróizinha, essas porra toda. Que a gente assiste também porque a gente, né, tem muita coisa ali que é importante. Mas Hum. a gente sabe da banalização da morte que acontece na maioria dessas produções, e o Lars von Trier faz o contrário, cara. Cada morte você sente, é angustiante, é terrível, cara. Assim, É, não é? é Eu bem, achei, pelo menos. é bem sofrido mesmo, cara. É Ah, e não é só, ele é tão bom, cara, que não é só por ser gore, sabe assim? Não é tipo um filme como o Albergue, porque o Albergue banaliza esse tipo de Eu acho filme, que eu não né? vi esse É, filme, o Albergue. não, Jogos Mortais, tipo Jogos Ah, Mortais, assim. tá, 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 tá. Jogos Mortais, né? As mortes são terríveis, mas banaliza. Na casa que Jack construiu, não, cara. O Lars von Trier é tão bom que ele consegue fazer o movimento contrário. E você fica extremamente angustiado com cada morte, cara. Eu acho muito impressionante isso. É, esse filme é. Eu Ah, achei ele bem pesado, mas muito bom, mas pesado. É, cara, mas é isso, né? Tem que negociar com a sombra, dar possibilidade. Esses estatutos que as pessoas se colocam para si mesmas, né? Eu nunca vou ser isso, nunca vou ser aquilo. É claro que a gente precisa ter um pouco de pé no chão, né? Pô, eu nunca vou ser um astro da música como foi o Michael Jackson. É um pé no chão, né? Um dado de realidade. Mas eu tô falando de coisas mais triviais, assim. Ah, eu nunca vou ser uma pessoa calma. Pô, mas por que nunca vai ser? Né? porque você não quer? Sim. É, assim, não Não é? precisa, sei Basicamente, você não. lá. Então, Não então te dá a assim, impressão quando a pessoa fala assim, "Ah, eu nunca vou mudar isso, porque você não quer mudar isso?" Não assim, é? então, cara, eu confesso, mais uma revelação aqui, a gente gravou o dele sobre paternidade e tal, e uma das coisas que eu tava me pegando, assim, pô, cara, eu sou pai meio velho, né? Tenho 40 anos, então meu filho vai nascer em breve, então, pai meio velho, assim, né? Pai velho, né? Assim, pensando em filho pequeno, mas eu tava vendo umas outras coisas, falei, porra, cara, o Didi tem. O Renato Aragão, ele tem 89 anos, o filho dele tem 25. Faustão tem 70 e tantos, o filho dele tem 20. Eu falei, pô, tô na média da contemporaneidade, vai. Tá tudo Aí a certo. gente vê Né? essas coisas pra poder aliviar a angústia do ego, né? Assim, tá vendo, ó, o cara, o Robert De Niro, cara, puta merda, o Robert De Niro tem uma filha de, sei lá, acho que não tem um ano a filha dele. E o cara tem quase 80 anos, sei lá quantos anos tem o Robert De Niro, tem muitos. Cara, bebê de colo, cara, é pai, né? Então, se tá certo ou não, sei lá, a discussão não é isso, né? Mas, Não. ou seja, agora, quando fala assim, meu, você é pai velho, por quê? Porque eu tô comparando com algo que supostamente é o certo, e aí, se eu não tô adaptado a esse supostamente certo, eu tô errado, portanto, eu tô vivendo a mar. Cara, a coisa vai longe, vai criando o ideal, assim, você vai edificando, edificando. Pô, bicho, negocia. Tá bom, assim, não é pai velho, pai novo, pai jovem, sei lá o que, é o pai que tem que ser agora, que foi agora e boa. Né? Negocia. Assim, essa coisa de negociar. É, Mas é difícil essa negociação, né, cara? É preferível evitar a sombra. Né? pois é. E aí é isso, né? Ela vem, se impõe, atropela. Tem o que fazer. Fazer. Não tem escolha. É, é, eu ia falar alguma outra coisa, fugiu aqui, né? Bom, mas vai lá. Eu acho que eu já dei essa lista aqui, né? A minha lista de filmes sombrios, né? Ou não, Aí nunca fala dei. aí. Então, Eu um é acho. a casa que Jack construiu. Eu acho que fala principalmente dessa sombra bom, assim, da psicopatia, né? É, porque isso é uma das, eu acho que, e esse eu acho que é um dos aspectos mais difíceis da gente reconhecer em si. Que eu falo isso em aula, né, Rafa? Não sei se eu falei essa aqui também, eu falo assim, quando a gente deixa de entrar em contato ou fazer esse caminho de, sei lá, de compreensão da sombra, nasce um psicopata na casa ao lado. Né? E o Jung aponta isso, quando ele fala lá no aspectos do drama contemporâneo, o que aconteceu na Alemanha nazista foi culpa de todo europeu, por causa de todo europeu.
não só dos alemães. Exatamente por essa questão, né? Se eu não faço essa compreensão, se eu não faço esse reconhecimento, esse mergulho, a sombra fica projetada, e fica projetada inconsciente, porque é isso aqui é a projeção, né? E aí nasce um psicopata na casa lá. Então, uma dos filmes é esse, A Casa que Jack Construiu, que eu acho que, para falar da sombra, dessa sombra da psicopatia. É, o outro é Hereditário, que também fala sobre sombra transgeracional. Não vi esse. Hereditário, porra, cara, é, é Puta, desses hoje, aí. hoje já me falaram 3 filmes. Vou ter que colocar mais um quarto, que não dou conta, cara. Eu adoro ver filme. Ah, e o outro é Anticristo, que também é do Lars von Trier, Também não que vi. aí para mim é sombra de Anima e Animus. Do Lars Sim, von Trier, acho que eu só vi Dogville e Manderley. Acho que só. E agora o caso que Jack construiu. Anticristo é desses, inclusive, que, cara, é foda, é muito angustiante, é um dos filmes mais angustiantes que eu já assisti. Não é um filme de terror, apesar do nome, né, Anticristo, é um filme de terror psicológico, né, é, mas tá lá, a sombra de Anima e Animus, a sombra da relação, assim, tá lá, foda. Mas aí eu tenho o antídoto também, então já vou deixar pra galera o antídoto. Você assiste qualquer um desses filmes, que são extremamente angustiantes, você deixa pra assistir logo depois, um que é o roteiro do Akira Kurosawa, mas quem filmou não foi ele, foi um discípulo dele, que eu não vou lembrar o nome, que ele já tinha morrido. Depois da Chuva. É um dos filmes mais lindos que eu já vi, assim. Quando você termina o filme, você termina um filme do Lars von Trier, você pensa, eu quero morrer. Você termina depois da chuva, você pensa, ainda bem que eu tô vivo. Porque é lindo, cara. É muito lindo. É um dos meus filmes favoritos, assim, Eu quero sem viver. sombra de dúvida. Você me lá, você eu quero morrer. Aí você vê outro filme, eu quero viver. É isso, é essa dinâmica, é isso que é isso aqui, né? Nossa existência é isso aí, né? Cara, você sabe que os filmes, eu já até postei no Insta faz um bom tempo. Pra mim, os filmes que são verdadeiras aulas sobre sombra, no sentido mais simplório, que assim, cara, também é um saco. Quando eu publico isso no Instagram, sempre vem alguém assim, não, filme que fala sobre a sombra, na verdade, é esse. Gente, qualquer filme fala sobre sombra. Se não tem um filme que não fale, mas É, enfim, né? Todo filme fala sobre qualquer coisa. Basta você olhar o filme simbolicamente e boa, né? Mas, para mim, os filmes que são uma aula sobre sombra são aqueles filmes que o final do filme é um plot twist absolutamente inesperado. Que é quando você se choca com aquilo, assim, porra, é isso, né? Ou seja, porque que eu quero dizer? O tempo todo a sombra tá participando, mas eu, enquanto espectador, não tô percebendo. E aí no final tem aquele tchum. Cara, é isso. Gente, o processo de percepção da sombra, mantidas as devidas proporções, é isso. Né? De repente você se dá conta, cara, eu sempre fui assim, nunca me dei conta. E aí eu posso falar alguns aqui que me vem à cabeça, tipo o Clube da Luta é um desses. Os Outros é um desses. Aí um menos conhecido, que é francês, se chama Irreversível, é um desses. Ou um norte-americano, que é irmão gêmeo do Irreversível, que se chama Amnésia, é um desses, que é contado ao contrário, né, o filme. Tanto o Irreversível quanto... Amnésia é muito legal, é. a- Irreversível, será que eu vi Irreversível? Não Cara, sei. Irreversível, ele é idêntico à Amnésia, idêntico. Ah, Só que é francês e tem uma outra temática, ele é muito mais violento. Mas é igualzinho, ele também é contado ao contrário, assim, né? Então, hum. são filmes que você tá assistindo, nananana, chega no final, eita, sabe, dá um nó. Ou então, tem um filme mais até bobinho, cara, que é O Diabo Veste Prada, né, que chega lá no finalzinho, a menina fala assim, nossa, mas você fez isso com fulano, não sei o que, não sei o que lá. Aí a outra fala assim, mas você também fez. Não, eu não fiz. "Ah, fez sim. Aí ela se dá conta, né, de como ela estava se identificando com a chefe dela lá, né. Então, assim, esses filmes, eles são interessantes para, cara, a sombra tá aqui, ela tá aqui agora, tá comigo, tá com o Zé, tá em quem tá escutando ou vendo isso aqui, é, e ela quer se revelar por um lado, mas ao mesmo tempo ela não quer. Então, é nosso É. papel E se negociar. a hora que a gente disse qualquer coisa, tô falando com os ouvintes agora. Eu raramente falo isso, faço isso, né? Eu vou falar com os ouvintes. Se na hora que você ouviu qualquer coisa do que a gente disse aqui, você sentiu um comichão, você se mexeu na cadeira de um jeito esquisito, falou, não, eu não, presta atenção.
Essa é a dica, É, não é? é isso, essa é a dica de ouro. É. A hora que é engraçado, que a hora que a gente vai falando das coisas e a gente tá vendo as pessoas, você vai vendo a pessoa fazer assim, né? Ela vai se mexendo e ela não sabe onde botar a mão, ela começa, parece que ela tá se coçando toda, assim. Claro, que tá constelando alguma coisa ali, né? Inclusive, cara, pra fechar, queria comentar algo que aconteceu essa semana que eu até mandei pra vocês. Tava marcando uma consulta médica. Marquei uma consulta médica, conversando com a secretária que estava me auxiliando ali com algumas coisas preparatórias, ela me ajudando, faz isso, faz aquilo, outro, e tal. Aí, eis que ela termina assim. Inclusive, eu escuto muito Delirium e adoro. Nossa, super surpresa, assim, jamais imaginaria, né? É tudo bem que ela é Legal, né? assistente de uma junguiana também, né? Tem uma referencialidade, não é tão aleatório, mas me chamou a atenção isso. Então, gente, obrigado a todos vocês que nos escutam, que acompanham, que apoiam e que a gente nem sabe que escutam. Sigam o Delírio, nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, mas agora também o Delírio tem o Instagram próprio. A gente não faz muita coisa por lá, mas aos poucos a gente vai mexendo ali. Mas tem o Delirium Tem pressa, né? Podcast Oficial. Vai seguindo a gente lá para ir crescendo também. E o Delirium continua aqui, firme e forte, fazendo coisas, falando com vocês. E em breve, novos seminários também para aqueles que quiserem participar. É isso aí que a gente precisa pensar nisso. Vamos É. nessa. Abraço, Valeu, gente. Rafa. Valeu, Zé. Tchau. Valeu. Tchau.